Bem-vindos, amigos, a mais uma emocionante jornada pelo mundo da Bíblia. Hoje, exploraremos a fascinante história de José, um personagem cuja vida foi marcada por desafios, traições e, acima de tudo, uma fé inabalável. Acompanhe-nos nesta imersão profunda na vida deste homem extraordinário. Mas antes de começarmos, vamos a um pequeno poema sobre José. José, da adversidade à redenção. No solo árido de Canaã ele sonhou, com feixes de trigo que ao dele se curvou. Seu destino traçado, por Deus revelado. Em sonhos e visões, seu caminho iluminado. Vendido como escravo, em terra estrangeira. Mas sua fé em Deus nunca foi passageira. Na casa de Potifar, encontrou favor, integridade e sabedoria, virtudes de valor. Na prisão, não perdeu a esperança e a paz. Seu dom de interpretar sonhos se fez capaz. A mão de Deus o elevou em cada situação, mostrando ao mundo sua grande provisão. Eis o reencontro, emocionante e real, com os irmãos que o venderam, num ato desleal. O perdão brotou de seu coração, revelando assim a verdadeira redenção. José, exemplo de fé e de amor, em sua jornada, encontrou favor. Uma vida de provações, mas também de glória. Nos ensina a confiar na divina história. Então vamos lá. A juventude de José em Canaã. Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 11. Na juventude de José, somos introduzidos a um cenário familiar marcado por dinâmicas complexas. Ele era o filho amado de Jacó, o segundo mais novo de 11 irmãos. A predileção de seu pai por ele gerou ciúmes e ressentimentos entre os outros filhos. No entanto, o que torna esta passagem especialmente significativa são os sonhos visionários que José recebeu. Estes sonhos eram mais do que simples devaneios, eram mensagens divinas que delineavam um futuro grandioso que o aguardava. No primeiro sonho, ele viu feixes de trigo dos seus irmãos se inclinando perante o seu feixe, simbolizando que eles, um dia, estariam submissos a ele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, representando sua família. Esses sonhos, interpretados corretamente, prenunciavam o papel que José desempenharia como líder e protetor de sua família, apesar das aparências iniciais. No entanto, a falta de discernimento por parte dos irmãos e a dificuldade de aceitar a ideia de José sendo colocado em uma posição de autoridade levaram à semente do conflito. É essencial compreender os simbolismos nestes sonhos. Eles não apenas ilustram a grandiosa missão de José, mas também destacam a providência divina e o propósito maior que estava sendo cumprido através dele. José, mesmo sem compreender totalmente o significado de seus sonhos naquele momento, seguiu em frente com fé, confiando que Deus estava no controle. Ao analisar esta passagem, somos convidados a refletir sobre como os propósitos divinos muitas vezes se manifestam de maneiras inesperadas e como a fé inabalável pode sustentar-nos mesmo nas situações mais desafiadoras. Portanto, ao meditar sobre a juventude de José em Canaã, somos inspirados a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos. A ascensão de José no Egito. Gênesis capítulo 39 versículos 1 a 6. Essa passagem nos leva a um momento crítico na vida de José, quando ele é vendido como escravo e eventualmente alcança uma posição de confiança na casa de Potifar, um oficial egípcio de alto escalão. Após ser vendido por seus próprios irmãos, José enfrentou a brutal realidade da escravidão. No entanto, ao longo dessa provação, sua integridade e ética permaneceram inabaláveis. Deus estava com José, e isso se torna evidente quando ele encontra favor, aos olhos de Potifar. José não apenas executa suas tarefas com diligência e sabedoria, mas também exibe uma notável capacidade de gestão e administração.
A confiança que Potifar deposita nele é um testemunho da habilidade excepcional e do caráter íntegro de José. A narrativa destaca não apenas a habilidade de José em prosperar em meio à adversidade, mas também a maneira como ele encontra significado e propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Aqui, vemos uma manifestação da fidelidade de Deus em meio à adversidade. A jornada de José nos ensina que, mesmo em tempos de provação e aparente desamparo, a presença de Deus está conosco, guiando-nos e abrindo portas inesperadas. Ao explorar essa passagem, somos desafiados a refletir sobre nossa própria resposta diante de desafios. A ascensão de José no Egito é um lembrete de que, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, podemos encontrar força e propósito quando confiamos em Deus e mantemos nossa integridade. José é um exemplo notável de como a fidelidade e a ética não apenas sustentam, mas também podem levar a oportunidades e influência positiva, independentemente das circunstâncias externas. É uma lição atemporal de perseverança, confiança e resiliência que ressoa em nossas próprias vidas. A prisão e a interpretação dos sonhos. Gênesis capítulos 39, versículos 20 a 23, e capítulo 41, versículos 1 a 32. Neste tópico, testemunhamos um capítulo crucial na vida de José, quando ele é injustamente acusado e encarcerado. No entanto, mesmo na prisão, a presença de Deus continua a guiar e usar José de maneiras notáveis. Após uma série de mal-entendidos e falsas acusações, José se encontra em uma prisão egípcia. Mas sua fé e integridade permanecem inabaláveis. Deus continua a abençoar José, e ele logo ganha a confiança dos guardas da prisão. José não apenas cumpre seus deveres, mas também demonstra uma notável habilidade em interpretar sonhos. Essa habilidade se torna crucial quando dois funcionários do palácio, o copeiro e o padeiro-chefe, têm sonhos misteriosos. José é solicitado a interpretá-los e, através da orientação de Deus, ele oferece interpretações precisas. Esses eventos lançam as bases para o futuro de José, já que o copeiro se torna uma peça-chave em seu caminho para a libertação. No entanto, é somente quando o faraó tem um sonho que perturba a paz do reino que a verdadeira importância das habilidades de José é revelada. Lembra-se do copeiro, que agora está no palácio. Ele se lembra de José e de sua habilidade de interpretar sonhos. José é chamado para a presença do faraó e, mais uma vez, é a mão de Deus que guia suas palavras. A interpretação de José sobre os sonhos do faraó revela uma iminente escassez de alimentos e estabelece as bases para o plano de armazenamento de grãos. Por sua sabedoria e discernimento, José é nomeado governador sobre todo o Egito, exercendo uma influência sem precedentes. Ao analisar essa passagem, somos lembrados da capacidade de Deus de usar até mesmo os momentos mais sombrios de nossas vidas para cumprir seus propósitos. A prisão de José não foi o fim de sua história, mas sim um ponto de virada crucial em sua jornada rumo à realização dos sonhos revelados por Deus. É um testemunho inspirador de como a fidelidade, a perseverança e a confiança em Deus podem transformar as circunstâncias mais adversas em oportunidades de crescimento e impacto duradouro. O reencontro com os irmãos e a redenção. Gênesis capítulos 42, versículos 1 a 8, e capítulo 45, versículos 1 a 15. Nessa passagem, alcançamos um dos momentos mais comoventes e redentores na vida de José, o reencontro com seus irmãos, aqueles mesmos que o venderam como escravo muitos anos antes. Quando a fome atinge Canaã, a terra natal de José, Jacó envia seus filhos ao Egito em busca de alimento. Chegando lá, eles se encontram com o governador do Egito, que, desconhecidos para eles, é seu próprio irmão José. Este encontro é repleto de emoção e complexidade, pois José percebe que, apesar das adversidades que enfrentou, Deus estava no controle de cada evento de sua vida.
José, no entanto, escolhe testar seus irmãos para avaliar se há verdadeira transformação em seus corações desde o incidente de sua venda. Ele esconde sua verdadeira identidade e os submete a uma série de desafios e testes de caráter. Quando José finalmente revela sua identidade a seus irmãos, a cena é carregada de emoção e perdão. Ao invés de buscar vingança, José oferece palavras de consolo e compreensão. Ele os assegura de que, embora tenham planejado o mal, Deus o usou para um propósito maior: salvar vidas durante a grande fome que assolava a região. A reconciliação entre José e seus irmãos é um poderoso testemunho de graça, perdão e redenção. Ele os acolhe de volta e providencia para eles em sua hora de necessidade. Esta passagem é um exemplo marcante de como Deus pode transformar situações aparentemente desesperadoras em oportunidades de reconciliação e restauração. Ao contemplar essa passagem, somos desafiados a refletir sobre a capacidade de perdoar e acreditar no poder do perdão para curar relacionamentos e restaurar vidas. A história de José e seus irmãos nos ensina que a redenção é possível, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, quando abrimos nossos corações à graça de Deus. É uma lição atemporal de como a misericórdia e o amor podem superar a mágoa e a traição, transformando-as em oportunidades para um novo começo e uma vida reconciliada. E chegamos ao fim dessa fascinante história. Espero que tenham sido tocados pela incrível jornada de José. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos inspiradores como este. Deixe seu like e compartilhe com aqueles que também apreciam explorar as riquezas da Bíblia. Comentem abaixo com suas reflexões e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima!